Bom dia a todos. Começar, né? Eu dando o primeiro vídeo, né? Sobre a explicação que eu lembro do meu colegial, do que eu aprendi, né? Quero deixar claro que se eu estiver errado em alguma coisa, né? Nessa disciplina sobre geometria, formas, né? Formas geométricas, formas e fórmulas também. E cor também depois, cor e forma, né? Cor eu vou talvez mostrar num outro vídeo, né? Sobre tudo que eu lembro, assimilei, aprendi, entendi e assimilei, tá? Desses conceitos, desses aprendizados de teoria de escola, de colegial, né? Se eu estiver errado, peço que alguém me corrija, por favor, né? Pessoa que sabe, né? Que alguém possa pesquisar também, né? Eu às vezes não pesquiso tudo, né? E, bom, começando então, gente, para o Espírito Santo nos iluminar a mim, iluminar a todos, né? Façamos uma oração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha nos iluminar para que, com a tua luz, o Senhor possa, meu Pai, iluminar cada jovem, cada pessoa, a mim e a todos. Fala através de mim, meu Deus, em nome de Jesus, que através desse aprendizado que eu aprendi e agora repasso, né? O que eu entendi, o que eu assimilei, não é apenas um conhecimento, uma informação, mas que através disso, meu Pai, eu e todos nós, todos os jovens da FJU, todos os jovens que o Senhor ilumina, possam multiplicar a tua luz, possam multiplicar o teu poder, a tua bênção, para salvar vidas, para salvar jovens que estão perdidos, para salvar cada pessoa que possa estar perdido nesse mundo, nesse mundão aí fora, né, multiplicando, potencializando cada vez mais e mais a tua luz, a tua bênção, o teu poder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, potencializa, multiplica, potencializa a luz, o poder, a graça, a tua santa paz, a paz que vem do teu Espírito Santo, a tua salvação, meu Deus. Se multiplique, se potencialize cada vez mais, para cada vez mais pessoas, para cada vez mais jovens nesse mundo afora. E que assim seja, assim que eu oro desde já, assim que eu determino e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, a explicação. Eu vou, mostrar alguns. Minha barba tá grande, né? Eu vou mostrar algumas figuras, tá? Algumas imagens de figuras. Mas se eu, por acaso, né, porventura, eu acabar errando, né? Eu peço desculpa desde já, né? Às vezes se uma explicação for o que eu estiver falando numa explicação corresponder a outra imagem, outra figura, eu vou tentar. Eu vou primeiro rever o vídeo, né? E eu vou elaborar uma correção, tá? No vídeo. Mas primeiro, antes vou fazer o seguinte, eu vou mostrar cada imagem, certo? Primeiro esse vídeo aqui que vocês estão me vendo, eu vou cortar, eu vou mostrar a imagem, né? Porque eu não tenho lousa aqui, nem vou mostrar no papel. Então eu vou editar o vídeo mostrando uma imagem, né, no vídeo. E se porventura não corresponder ao que estiver falando, eu já peço desculpas, tá? Talvez eu possa excluir o vídeo e possa fazer outro, tá? Então, de acordo, né, associado ao que eu estou falando, se não corresponder ao que eu estou falando, se a imagem mostrada, né, da figura tal, por exemplo, eu posso falar do como calcular o volume de uma pirâmide, ou, né, a área
de um quadrado, de um, né? E às vezes não tiver o quadrado lá para falar da área do quadrado, tiver, no caso, o quê? Um círculo, né? Então eu já peço desculpas, né? Eu vou falar de área, de volume, né? E às vezes, talvez eu possa explicar mesmo nesse mesmo vídeo o porquê da fórmula ser assim, o porquê da fórmula de calcular a área é assim, porque que a fórmula de calcular o volume de uma figura espacial é daquele outro jeito, né? Então a área, quero deixar bem claro, né? Eu vou explicar o que é área, o que é volume, qual que é a diferença de figura plana, figura espacial, figuras, né, figuras geométricas, né? Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Começando, as figuras planas, né, que pode ser conhecida como, alguém me corrige, pelo que eu lembro é assim, né? Pelo que eu assimilei e entendi. 2D, ou segunda dimensão, tudo que pode ser tocado, né, no sentido assim, tocado. Na verdade não é tocado, é um plano, né, não é reta. A reta seria uma linha, pelo que eu entendo, né? O plano seria uma superfície, tudo que lembra superfície, face, lado. Lado pode ser também, às vezes, no sentido de uma reta, de uma linha, né? Você risca no papel uma linha, uma curva. Isso, né, um lápis com uma caneta, você risca uma curva, uma reta, uma régua, sei lá, né? Uma régua, você risca uma reta, né? Um lápis ou caneta numa régua, não uma curva, né, ou a mão mesmo. Isso seria uma reta. Agora, a superfície, né, é algo, né, é um plano, é uma face, é uma superfície, né? É, por exemplo, o globo terrestre, né? Uma esfera. Né? O globo terrestre é uma esfera, na verdade não é uma esfera, um pouco ovalado, né, os polos um pouco achatados, tem inclinação, né, o eixo tal, coisa, na verdade, né? Agora, mas enfim, mas não importa. Importa que até uma figura chamada espacial, como por exemplo uma esfera, né, também tem a superfície. Mas eu não entrando no caso das figuras espaciais agora, vamos falar de superfície. Depois eu falo das figuras espaciais para quem não entender muito bem, para não desviar muito do assunto. Eu estou falando de figuras planas. Plano, né? Já aí, no caso, o globo terrestre não seria plano. Mas vamos voltar. Plano. Né? Uma mesa, a base dela, a base da mesa, onde você escreve, onde você deixa as coisas, né? Coloca em cima da mesa, né? É um plano, né? O chão é um plano, né? Onde você pisa, né? Onde você, né? E a parede é um plano, né? É um plano vertical, já está, né? É um plano. Você pode, ó, né? Você pode, né? É uma superfície, né? Que é uma face, né? É uma área, tem uma área para calcular, né? Por exemplo, então vamos lá. O quadrado, né? Você imagina um quadrado. O quadrado é um plano, é uma face, é uma superfície e tem uma área para ser calculada. O quadrado não é um retângulo. O quadrado tem lados iguais. O retângulo tem tanto um lado maior como um lado menor, seja a largura maior ou a altura menor ou vice-versa. Né? Então, o quadrado sempre tem lados iguais. Tanto não é largura e altura nesse caso, né? Pelo que eu assimilei, não é a largura e a altura. Porque largura, comprimento, como na verdade comprimento e largura, o que eu subentendo, o que eu entendo, né, de comprimento e largura, que são diferentes. Tem né, medidas diferentes. Alguém me corrige se estiver errado, né? Mas eu acho que o quadrado não é que, então, não é algo que se possa falar de comprimento, né, de comprimento e largura, né? É, né, ou de altura, né? Eu acho que o que eu assimilei, né, e que realmente acho que é a teoria mesmo, acerta, né, o que é
de fato, né, ensinado, é lado, né? Lado vezes lado, né? Lá o lado ao quadrado, né? Então é base vezes altura, né? Base vezes altura, sendo que na verdade tanto a base como a altura, base vezes altura, seria para mim seria mais como retângulo, que seria diferente, né? Teria diferença. A base seria uma medida diferente da altura e vice-versa. A altura seria uma medida diferente da base, né? Ou a altura maior, a base menor, ou a base maior ou a altura menor. Mas eu acho que é então questão de lado, né? Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Porque o lado vezes lado, já que tem a mesma palavra, então tem a mesma medida, né? Eu assimilei assim, né? Alguém me corrige se estiver errado. Se acho que base vezes altura também pode ser considerado como uma mesma medida também, né? Então, a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Por exemplo, o lado mede 2 centímetros, ou 2 centímetros um lado, e o outro lado 2 centímetros também. Nunca vai ser diferente. Um lado vai ser 2, outro 3. Não, nunca. Né? Então, é sempre igual. Né? A base, então no caso, né, vamos dizer assim, 2, e a altura também 2. Né? Ou se não, 2 metros por 2 metros, ou 3 metros por 3 metros, ou 4, ou 3, perdão, ou 3 centímetros por 3 centímetros, ou 4,5 centímetros, 4 centímetros e meio por 4 centímetros e meio, enfim. Né? Esse para calcular a área do quadrado. A área do retângulo, base vezes altura. Né? A base vezes a altura seria diferente. Né? A base, ou a base maior, sei lá, a base mede 3 centímetros e a altura 2 centímetros. Né? Já é diferente. Ou, no caso, um retângulo, você pode imaginar um retângulo, entre aspas, de pé, vertical, 2. Aí a base, né, menor que a altura. A base, por exemplo, 1 centímetro e a altura 3 centímetros, vamos dizer assim. Né? Então é diferente, né? Base vezes altura. Isso o retângulo, né? O triângulo, né? Como calcular a área de um triângulo? Né? A base vezes a altura, né? Que resultaria num quadrado ou num retângulo, né? Dividida por 2. Porque você pode ver, por que dividido por 2? A base vezes a altura resultaria num quadrado ou num retângulo proporcional, né, ao que seria 2 triângulos. Né? Não importa se seja vários tipos de triângulo, regular, irregular, escaleno, isósceles, os 3 tipos, né? Como que chama? Até esqueci, escaleno que fala, né? É. São triângulos assim, tem aquela, né, hipotenusa, tem a, né, eu não lembro os tipos do triângulo. Eu sei que tinha 3 tipos, escaleno, isósceles, não lembro o outro. Né? Quem quiser procurar os 3 tipos de triângulo, né? Tem o regular, irregular, que a base, né? A base é uma reta, né? A base é plana, né? Reta, melhor dizer. Então, mas enfim, todos os triângulos, né? A base, né? Você deixa acho que quando, por exemplo, a base não for reto, você tem que deixar você calcular sempre com a base reta, né? Então a base, né, vezes a altura. A base vezes a altura resulta num retângulo. Mas esse retângulo, ou quadrado, ou retângulo, um quadrilátero, né? Ou um retângulo, ou um quadrado, entre aspas, cabem, né? Cabem a palavra certa. Há nesse retângulo, nesse quadrado, 2 triângulos. Sempre existem 2 triângulos de área igual. Né? Então, por exemplo, tem um triângulo, aí se calcular base vezes altura, resulta num retângulo, ou num quadrado. No retângulo, vamos dizer assim, base vezes altura, um retângulo. Né?
por exemplo, quando a base do triângulo for maior que a altura do próprio triângulo. Então você vê a base vezes a altura, resulta num retângulo. Nesse retângulo tem dois triângulos iguais, daquele que foi calculado. Então base vezes altura, retângulo, o quadrado, dividida por 2. Aí eu quebraria, vamos dizer assim, eliminaria um triângulo, resultaria no mesmo triângulo, no próprio triângulo. Por que tem resultado no próprio triângulo? Para ser calculado a área. Né? Então, para ser calculada a área daquele triângulo, você precisa visualizar, para entender, você precisa visualizar dois triângulos. Né? Então, base vezes tem um triângulo. Imagina um triângulo. Base vezes altura resultaria num retângulo. Vamos esquecer quadrado, resultaria num retângulo. Que tem dois triângulos iguais, que cabem, né, que há nele dois triângulos iguais, né, de área igual, dividido por 2. Aí se você acaba eliminando um triângulo que é de área igual e resultaria, né, num só triângulo inicialmente, né, considerado, tá? Por que tem que fazer tudo isso para voltar, né, no triângulo inicial? Né, para eliminar um outro, para ver dois triângulos, visualizar dois triângulos num retângulo ou num quadrado, para eliminar o outro triângulo de área igual para resultar no mesmo triângulo, para calcular a área, senão não dá. Senão você só vai visualizar o triângulo, né? Isso, se você quiser visualizar o porquê, entender o porquê da fórmula ser assim, né? Ou senão você só vai na base de decorar, né? Base da altura dividido por 2. Você calcula a base, você calcula a altura do triângulo dividido por 2, pronto. Né? Mas para quem quiser entender, né, porque a fórmula da área do triângulo ser base vezes altura dividido por 2, está aí. Né? Você entender é meio difícil. Tá? Às vezes eu explico de uma forma, de uma linguagem, de um linguajar, às vezes, perdão, né, um pouco complicado, às vezes, né? Bom, por isso que eu tento mostrar aí a imagem, né, a figura aí, né, para vocês poderem visualizar, né, para ajudar um pouquinho, né. Aí tem o triângulo, né, triângulo eu já falei, tem o prisma. Não, perdão, prisma não. Prisma já seria algo de, como que fala? Espacial. E não é nem triângulo, não é nem respectivo do triângulo. Vamos ver. Falei do quadrado, do retângulo, né? Triângulo. Aí eu vou falar assim do tronco. Do trapézio, perdão, confundi, já estou confundindo com figura espacial. Trapézio. O trapézio, né? Eu já vou falando como calcula a área, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor, soma as bases. Resulta num triângulo. Se você somar as duas bases de um trapézio, resulta num triângulo. Vezes a altura, né, dividido por 2. Né? Então, base maior mais base menor. Se você pegar, por exemplo, imagina, você pega aquela base superior, né, ou de cima, vamos dizer assim, do trapézio, e tenta encaixar embaixo. Aquela lá vai fechar e vai resultar num vértice, né, que é um ponto, que é uma ponta, né, das duas arestas. As duas arestas são as duas, né, as duas, aqueles dois, vamos dizer assim, que estão ou um que está vertical, outro inclinado, ou os dois inclinados, né, que vão se fechar e vai resultar numa ponta, que chama vértice, né. Então, a base maior mais a base menor, né, aquelas duas aquelas duas retas perpendiculares, né, ou verticais, ou uma vertical, outra perpendicular, outra diagonal, vamos dizer assim, outra inclinada, ou as duas inclinadas, né, vão se fechar e vão resultar numa ponta, né, que chama vértice a ponta. Né. Então, bom, para quem não entendeu,
vamos tentar explicar de uma outra forma. Então, a base maior, mas a base menor, né? A reta, a base, a reta maior do trapézio, de baixo, vamos dizer assim, ou inferior, mas a base menor, a de cima, ou talvez a base, né, é, menor pode ser de baixo, se a pessoa pode, que vamos dizer assim, imaginar, vamos dizer assim, entre aspas, um trapézio virar de cabeça para baixo, de ponta cabeça, na verdade, né? Ou de cabeça para baixo, né? Meio assim, não tão conhecido assim, né? Não tão. Então, mas de qualquer jeito, então vamos falar assim, da base maior se a inferior, vamos imaginar, a mais popular, mais usual, né? A mais clássica, o trapézio. Base maior mais a base menor, ou seja, a base de baixo mais a base de cima, a base inferior mais a base superior, a reta inferior mais a reta superior, né? As duas retas da base, né? Não estou falando do que está inclinado ou a vertical, né? Que está reta ou a vertical. Não estou falando das paredes, né? Dessas retas, não. Eu estou falando da base, da reta que está, né? Embaixo, né? Que está a reta da base inferior e a base superior, de baixo e de cima, né? Do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura. Você calcula a altura, né? Vamos dizer assim, entre aspas, riscando uma linha imaginária, com uma régua, ou você pega um lápis e uma caneta, né? Quando tem um trapézio, né? Você vê um trapézio, né? Numa folha, desenhado uma folha, né? Então você pega, né, e traça uma reta. De, no, a reta, a altura do trapézio é reta maior. Maior, isso, maior. Isso se o trapézio for, vamos dizer assim, irregular, né? Se se a base superior dela, ou inferior, na verdade superior, na maioria das vezes, estiver inclinada, né? Mas quando, vamos dizer assim, a base superior, vamos dizer assim, imagina sempre igual, né? A reta inferior como a superior, a reta de cima e a reta de baixo, sempre reta, sempre plana, então, né? Então, você pega, sabe aquela ponta de uma das pontas da superior, né? Isso quando a reta vertical já quando né, aquela altura vertical já não for uma reta. No caso, quando os dois lados verticais, né, as duas paredes, né, as duas arestas verticais estiverem inclinadas, né, em diagonal, inclinadas, aí você pega aquele vértice superior, o vértice superior, certo, do trapézio e risca até, né, faz uma reta e risca, traça uma linha, uma reta até a base inferior. Essa é a altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Base maior mais base menor seria uma base de um triângulo. A base maior mais a base menor, sempre quando tiver uma base maior mais uma base menor, seria um trapézio. Mas quando você junta as bases, tanto maior quanto menor, como a reta de cima ou a reta de baixo, como né, a base inferior, como a base superior, você junta, você soma as duas, ou junta, vamos dizer assim, no outro linguajar, junta as duas, resulta num triângulo, porque aí não tem mais duas vértices em cima, seria só uma vértice em cima. Se você puder imaginar, né? Não sei se eu vou conseguir pegar uma imagem, um vídeo, né, para mostrar. Acho que é meio difícil editar, eu não consigo, perdão, eu não consigo nem editar um vídeo. Eu explico, mas infelizmente para mostrar uma imagem ou vídeo
né, falando isso. Então, você, de qualquer modo, né, se você não conseguir entender, né, às vezes no gráfico, posso mostrar, imaginando a cena, né, a imagem, a base maior mais a base menor, isso é um trapézio, que tem duas bases. Uma base maior e outra base menor. Né, uma reta inferior ou superior, né, de baixo e de cima, uma menor e outra maior, certo? Então a base maior mais a base menor, né, duas linhas, base reta, vezes a altura, né, dividida por 2. Essa é para calcular a área de um trapézio. Trapézio, pronto. A trapézio depois tem. Vamos falar do losango, né? Eu pensava losango, não é losango, né? O português BR, português do Brasil, às vezes é complicado, não pelas palavras ou termos, mas às vezes até pela concordância, gente, é difícil. E pela palavra também, né? Não querendo criticar, mas falei, cara, é acentuação, né? Pontuação, acentuação, né? A próprio fonema, a letra, não, fonema não, o fonema também, a letra, cada letra, se é com dois S, com C cedilha, coisa tá difícil, é complicado mesmo, né? Sem contar com as concordâncias, verbais, nominais, coisas. Bom, mas isso não tem nada a ver, né? Eu só peguei essas, às vezes fico, né, querendo falar alguma outra coisa, mas vamos voltar para como calcular a área de um losango. É losango que fala, não é losango. Alguém me corrija se eu estiver errado. É losango. Né? Losango. Né? Então, o losango pode ser um quadrado inclinado, resultaria no losango. Quadrado, lados iguais. É losango, arestas e lados também, ou, né, iguais também. Inclinado, você imagina, virando um quadrado a quanto? 45, 90, sei lá, 45, 90. 45, desde que seja 1 grau só, 1 grau, 10 graus, se você inclinar já pode ser considerado um losango, né? Eu acho. Não seria mais um quadrado. O quadrado seria quando estiver reto, assim, né? Quando tiver um quadrado num plano, numa linha reta, a base plana, né? A base plana sempre é plana, mas a base plana né, vamos dizer assim, sob uma linha reta, sob uma outra base plana, bom, vamos dizer assim, né, entre aspas, de pé, né, não é de pé, é meio complicado de entender. Você pega um quadrado, né, imagina um quadrado, ele está sob uma outra, o quadrado tem a base dele, né, lado vezes lado, tem um lado dele, tem a base dele, né? Mas essa base do quadrado, que é igual ao outro lado, né? Lado vezes lado, sempre iguais, né? Mas essa base do quadrado está, né? Entre aspas, não de pé, mas de pé seria uma figura de linguagem, né? Mas está firmado, está, né? Sobre por exemplo, se você pega um quadrado, você imagina um quadrado que está sobre uma mesa, por exemplo. Plano, tá sobre, né, não seria um quadrado, seria um cubo, é meio difícil de explicar. Você imagina uma linha reta, né, horizontal, uma linha reta horizontal, né, não é inclinado não, uma linha reta horizontal. Imagina um quadrado com a base com a base sobre essa linha reta horizontal, né? Firmado, né, nessa linha. Então, agora, se você inclinar esse quadrado, que não estiver mais sobre a linha reta, né, não estiver mais sobre a base dessa linha reta, aí seria um losango, né, vamos dizer assim, ou se não com lados, isso seria um losango. Aí seria, nesse caso, um losango regular, né? Vamos dizer assim. Um losango regular.
seria como se fosse um quadrado, né, inclinado, né, um quadrado que não estivesse com a sua base, com a própria base, né, que é a base do quadrado que tem a mesma medida da altura, né, ou lado que tem a mesma medida do outro lado, né. Então, o que eu já expliquei do quadrado. Então, a base do quadrado que tem a mesma, mas isso não é o caso, que tem a mesma medida da outra, que tem a mesma medida da altura. Então, a base do quadrado que não está formada sobre uma linha reta, né, que não está sob uma linha reta, a própria base do quadrado que não está de acordo, que não está né, sobreposto, que não está sob uma linha horizontal, uma linha reta horizontal, ou seja, que ela não tem como base uma linha reta horizontal firmada na própria base, ela está inclinada, né? Seja quantos graus for, desde que esteja inclinada já é um losango. Losango pode ser considerado, eu assimilo que pode ser considerado um losango, não precisa, às vezes, se aquele losango de 45 ou 90 graus, 45, né? E 180 ou 90, aí isso resultaria no quadrado de novo. Então, o losango, né? Como vocês podem ver aí na figura, né? O losango. Como calcular a área do losango? Lado vezes lado, igual ao do quadrado. Mas quando o losango, por exemplo, quando um exercício não mostrar as medidas do lado, não tiver a informação, quando você não tiver a informação da medida do lado, de qualquer jeito você precisaria ter, para ter a medida da diagonal, né, o que eu vou explicar agora. Mas quando não for um quadrado, losango, quando for um losango, vamos dizer assim, irregular, né? O que é diagonal? A diagonal é quando você traça uma linha imaginária de um vértice do losango a outro. O que é vértice? Uma ponta do losango a outra ponta extrema, a outra ponta, a outro vértice extremo do lado oposto, outro vértice de uma ponta da outra ponta, né? Uma ponta, outra ponta, um tracejado interno de uma ponta a outra ponta interno, porque se formar uma ponta que não seja a outra ponta oposta, aí seria a própria aresta, né, do losango, os próprios lados do losango, vamos dizer assim, né, o externo. Então, você traça, por exemplo, de uma ponta do losango a outra ponta oposta, do extremo oposto do losango, né? Ou seja, estou traçando uma linha imaginária interna, uma reta, né? Imaginária interna, tracejado, ou o que quer que seja, né? Se traça, imaginário ou não, você pega um lápis, uma caneta e traça, uma régua. Essa é uma diagonal. A outra diagonal também. Se, por exemplo, uma diagonal for maior que a outra, e vice-versa, uma diagonal for menor que a outra, né? Aí não seria um losango regular, não seria um quadrado inclinado. Seria um losango irregular, certo? Irregular. Porque tem diagonal maior, diagonal menor, né? E não seria também, não teria nada a ver com a base, vezes a base e a altura iguais, né? Seria os lados do losango poderiam realmente ter a mesma medida, mas não é questão de seria um quadrilátero, sim, né? Eu assimilo, né? Pelo que eu me lembro, mas não seria um quadrado inclinado, né? Mesmo todos os quatro lados do losango, né? As quatro arestas, os quatro lados, as quatro retas do losango, isso externo, sendo
externo entre aspas, né? As quatro retas, os quatro lados, os quatro diagonais, né? Perdão, diagonais assim, as quatro retas que compõem o losango, né? As quatro, né? Você imagina o losango, essas quatro, né? As quatro retas que fecham o losango, né? Essas quatro, né? Lados que compõem o losango, sendo mesmo podendo ser iguais entre si, né? Esse, essa mesma medida é igual à mesma essa medida do lado, essa medida dessa, né, dessa aresta, da outra aresta, essas quatro arestas, esses quatro lados, essas quatro diagonais do losango sendo iguais entre si, né, pode ser iguais, mas nem sempre é um quadrado considerado aquele losango no sentido de um quadrado inclinado, né? Que na verdade não é um quadrado. Você pode virar de qualquer modo, você pode inclinar de qualquer modo esse losango e nunca vai resultar no quadrado, vai ser sempre resultado no losango, entendeu? Agora, as duas diagonais interiores, né? Estou falando duas. O losango tem quatro diagonais. São formadas por quatro diagonais. Agora, duas diagonais são internas, ou seja, que eu estou falando que existem duas diagonais de um vértice, que é o de um ponto, de uma ponta a outra ponta extrema oposta, né? Que é ou imaginário, ou você pode riscar com um lápis, uma caneta, através de uma régua, né? Então, um vértice é uma ponta que liga né, uma diagonal interna de um losango. Vamos dizer assim, uma diagonal interna de um losango é um vértice, uma ponta, vamos dizer assim, que liga a outra ponta extrema oposta através de uma linha, de uma reta imaginária. Ou não. Se não for imaginária, você pega uma régua, uma caneta, um lápis e traça, certo? De uma ponta a outra ponta extrema. De um vértice a outro extremo, passando pelo interior do losango. Isso uma reta, aí tem outra reta, outra diagonal interior também, né? Que tem duas. O losango sempre vai ter duas diagonais internas, interiores, né? Imaginárias, né? Ou não, que dá para traçar de um vértice a outro. Do quadrado também, mas de um losango também, de um retângulo, de qualquer quadrilátero. Você pode, né, formar ou em cruz ou em X, né, que se cruzam, né, entre si. Então, para calcular a área do losango, é diagonal maior mais diagonal menor. Se for um quadrado inclinado, a diagonal vai ser a mesma, né, vai ser a mesma medida, mas se for um losango irregular, o losango regular seria um quadrado inclinado, que eu falei. Seria as duas diagonais internas teria a mesma medida, né? Tanto os lados também, né? Porque seria um quadrado inclinado. Mas um losango irregular, né? Que os quatro, né? Que é um quadrilátero, os quatro diagonais podem ter a mesma medida também, mas não é um quadrado, né? É um losango irregular. Então as quatro medidas podem ser iguais e sempre são. Não, nem sempre. Pode ser totalmente. O que eu quero dizer com o losango? O losango, na verdade, irregular, eu acho que, perdão, corrigindo, o losango irregular é quando todos têm a medida diferente, na verdade, né? Todos têm, corrigindo, então, acho que o losango irregular é quando todas as arestas do losango, não estou falando das diagonais, ou seja, as que você traça de modo interno, interno, não estou falando das diagonais, mas as arestas do losango. As arestas, quando o losango é irregular, acho que quando as arestas do losango são todas, tem medidas todas diferentes, ou duas diferentes das outras duas. Né? Vamos dizer assim, eu acho que alguém me corrija se estiver errado, eu posso estar errado, né? Alguém me corrija nos comentários aí. Né? Quando eu for para me corrigir, eu vou tentar deixar, não sei o que acontece às vezes com o meu canal do YouTube, às vezes não sei o que acontece com os comentários ficando desativados. Tô falando sério, tô falando verdade, gente.
Eu não sei, não é essa a minha intenção, mas às vezes os comentários ficam desativados sem eu querer, sem a minha intenção. Então, mas de qualquer jeito, né? Eu vou tentar deixar os comentários todos ativados, vou mexer nas configurações aí, né? Às vezes não é a minha intenção, tá, gente? Mas então, vou deixar os comentários em aberto, tá? É que eu tenho que notificar algumas coisas pro YouTube, então às vezes não sei se é por causa disso que os comentários às vezes estão desativados. Bom, voltando. Então, diagonal maior mais diagonal menor, né? Isso eu falei, tava falando do losango irregular, né, tal. Então, mas de qualquer modo, qualquer losango diagonal maior, ou seja, tudo que de uma ponta a outra, você traça uma linha imaginária ou uma reta imaginária ou com lápis mesmo, uma régua, né? Maior vezes a menor dividida por 2, né? Então, maior vezes a menor dividido por 2, né? Por que dividido por 2? Porque diagonal maior mais diagonal não, diagonal maior vezes diagonal maior mais vezes diagonal menor resultaria num retângulo ou num quadrado. É num retângulo, né? Que cabem dois losangos dentro, dois losangos iguais daquele que foi inicialmente visualizado, né? Né, daquele que foi desse próprio inicial, né? Então cabem dois losangos. Se você conseguir visualizar, cabem dois, né? Losangos, mas o segundo losango é bem complicado às vezes de visualizar isso. Então, de qualquer modo, para calcular a área de um losango, diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Ou diagonal vezes diagonal, no caso um quadrado inclinado, diagonal vezes diagonal dividido por 2. Ou o losango que possa ter as arestas iguais, porém não é um quadrado inclinado, diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Não um losango irregular, por exemplo, diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Essa é para calcular a área de um losango. Vamos falar do polígono. O polígono pode ser um quadrilátero que tem 4 lados, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, um heptágono, né? Regular ou irregular, certo? Então, polígono, né, que vocês estão vendo aí ou que vocês já viram, podem ver. Eu vou mostrar a palavra pentágono, né? Perdão, polígono, né? Aí vocês vão localizar pela palavra, então. Por favor, peço que localize pela palavra. Polígono, né? Como calcular a área de um polígono? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão... O perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, você vê todas as arestas do polígono. Arestas seriam esses lados, vamos dizer assim, entre aspas, externo, né, os lados que compõem o polígono. Né, por exemplo, 2 centímetros, 2 centímetros. O polígono, por exemplo, regular. Vamos imaginar um polígono, por exemplo, de todos os lados iguais, por exemplo. Então, 2 centímetros aqui, 2 centímetros ali, 2 centímetros ali, 2 centímetros ali. Então, o perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Ou seja, a medida de todas as arestas, a soma da medida de todas as arestas do polígono, vezes o apótema, dividido por 2. O que é apótema? Você pega a base, por exemplo, de um polígono, ou aresta, ou um lado, de qualquer lado, qualquer aresta, ou a base, por exemplo, de um polígono. Essa medida dessa base, dessa reta,
dessa aresta de um polígono, de uma delas, desse polígono, apenas de uma aresta, de uma só, né? Reta, base ou vértice, perdão, vértice não, de uma aresta de um polígono, essa medida, por exemplo, 2. Você chega ao meio dela, que é, por exemplo, na metade, 1, e traça uma linha interna até a outra aresta. Você pega, por exemplo, então, né, até a outra aresta oposta. Mas, por exemplo, você chega, por exemplo, a aresta tem medida 2. A aresta de um polígono, qualquer polígono. Uma aresta de um polígono, um lado de um polígono, por exemplo, a base de um polígono tem medida 2. Né? 2 centímetros, por exemplo, ou 2 metros. 2, com a base 2. A metade dela vai ser 1. Esse 1 aqui, você traça uma linha, uma reta imaginária, ou com a régua, ou com a caneta mesmo, até a aresta oposta, mas até o meio. Então, o meio da aresta é 1. E traça uma linha, uma reta imaginária, ou com a régua, ou com o lápis mesmo, através de uma régua, uma caneta, um lápis, através de uma régua, até o ponto oposto. Qual que é o ponto oposto? O meio da outra aresta, oposta. Tem 2 arestas, vamos dizer assim. Então, o meio da outra aresta oposta. Na verdade, pode não ser uma aresta. Por exemplo, no caso polígono, não tem uma aresta, a base de um polígono regular. A base de um polígono regular, né, firmado numa base, né, horizontal. Então, você pega um polígono regular, polígono, polígono não, pentágono, 5 lados, né, um polígono com a base com 5 lados iguais, ou seja, um pentágono regular, um polígono com 5 lados iguais, todos iguais, né, um pentágono. A base tem uma base dela, de medida 2, por exemplo, né, um dos lados, nesse caso é a base, tem medida 2. No meio dessa base vai ter a medida 1, a metade. Então você faz um pontinho lá, né, que é na metade, 1, né. Aí você traça uma linha, uma reta, até... Aí não vai ter outra aresta lá, não vai ter outra reta lá em cima. Vai ter um vértice, vai ter uma ponta, né. Então, tudo bem, traça até na ponta, né, naquela ponta superior, né, que é a ponta do próprio pentágono, né, a superior. Então, você traçou até a ponta lá de cima. Mas no meio, né, dessa reta imaginária, ou com um lápis mesmo, ou a caneta traçado pela régua, com uma régua, né, essa reta, né, você chega no meio dela, vai ser o apótema, né? Então, alguém me corrige se estiver errado, né? Quando é pentágono é assim mesmo. Às vezes eu estou imaginando só na questão do hexágono, quando é tudo... Posso estar errado, pentágono... Vou tentar imaginar aqui, pentágono. Né? Aí traça... Eu acho que é. Alguém me corrige se estiver errado. Quando para calcular o apótema... Não, apótema não, perdão. O centro do polígono, do pentágono, nesse caso eu estou falando pentágono, ou hexágono, quer que seja qualquer polígono. Para calcular o centro do polígono é assim, né? No caso, eu estou falando do centro do pentágono. O polígono pode ser um pentágono, um hexágono, né? Acho que é considerado polígono quanto mais tem mais quadrilátero, não sei se é considerado polígono, é 4 lados só, né? Mas polígono, vários lados, né? O quadrilátero tem 4, tem vários lados, mas acho que polígono é considerado pentágono em diante. Pentágono, hexágono, pentágono, né? Regular ou irregular. Bom, eu não sei, alguém me corrija se estiver errado. Então,
polígono, né? Base, pega a base dele, um dos lados, né? E traça para calcular o centro, né? O apótema. Então, perdão, para calcular até o centro. O apótema é a medida desse meio da medida da aresta, de uma das arestas. Tem uma aresta que, por exemplo, o valor é 2. Né? Vou recapitulando. A aresta é o lado de uma aresta, um lado desse polígono regular, vamos dizer assim, então. De medida 2, o meio dela vai ser 1. Uma das retas desse polígono. Um dos lados, uma das arestas, né, dos lados desse polígono, das setas desse polígono, de medida 2, a metade é 1. Aí você faz um pontinho lá. Aí você traça até o vértice, ou o meio da aresta oposto. Aí, essa reta imaginária, ou que você traçou com lápis ou caneta, ou com a régua, riscando na régua mesmo, interna, né? Você passa uma linha interna, uma reta interna, e o meio dela, você risca o meio, né? Por exemplo, com a régua, você calcula com a régua isso. O meio dela, o centro desse polígono, no caso o pentágono, que eu estou falando, ou hexágono, você pode também imaginar esse pentágono, qualquer polígono que seja, eu estou falando no caso do pentágono, né, que tem uma base, uma reta, uma aresta, né, por exemplo, de valor 2, e o meio dela é 1. Né, lógico, a metade dela é 1, você risca um pontinho, vai até o vértice lá em cima, nesse caso vai ser o vértice, porque o polígono tem um vértice lá em cima, né? Se for um polígono regular e se a base desse pentágono, perdão, estiver formado numa base horizontal, né? Aí, então, o meio dessa aresta, da base da aresta, né, dessa base vai ser 1. Você risca até lá em cima, naquele pontinho, naquela ponta superior, né, daquele vértice da ponta superior lá em cima, né, do extremo, né, e o meio dessa medida, dessa altura, vamos dizer assim, vai ser o centro. Ou, no caso, o hexágono não vai ter a ponta superior, vai ser tanto a inferior, a de cima de baixo, né, a inferior ao superior, a reta superior, a base, né, superior, e a outra inferior, a inferior ao superior, vai ser igual, vai ser reta, vai ser aresta, vai ser lado. Não vai ter aquela ponta superior, né? Ou se fosse um pentágono de cabeça para baixo, seria uma ponta inferior, né? Mas vamos falar do hexágono, então. Vai sempre ser duas setas, vai sempre ser dois lados, vai ser sempre duas arestas. Então a ponta de a metade de uma aresta você vai tracejar, não é tracejar, você vai imaginar uma linha imaginária, uma reta imaginária até a metade superior oposta, né, extrema oposta da metade da outra aresta, né? Aí teria a altura. Nesse caso, vamos dizer assim, a altura do polígono, né? Nesse caso, o hexágono. E metade dessa altura, vamos dizer assim, a altura entre aspas, né? Se pode ser considerado, metade dessa altura vai ser o centro, né? Eu não sei, peraí, vamos ver hexágono, eu acho que posso estar errado, né? Acho que não, é isso mesmo. Tem que ser calculado pela aresta. Não diagonal não, mas diagonal talvez daria no mesmo resultado. O que eu estou querendo dizer com diagonal seria um vértice, quer dizer, uma ponta até outra ponta. Um vértice, né, até outro vértice, uma ponta até outra ponta. Não seria ponta.
No caso, se tem que ser mesmo, no caso do pentágono, seria a base, que é o vértice, não, a base que é a aresta, a base que é a reta, né, do próprio pentágono, né, sobreposto, por exemplo, a uma base horizontal, né? Então, aí seria ao meio dessa aresta, ao meio desse lado, né? Você imagina inscrevendo, né? Riscando uma linha, uma reta até ao vértice superior, porque não tem outro jeito, tem que ser vértice. Aí no caso, o extremo oposto é o vértice, né? No caso do polígono. Mas aí o centro dela, o centro dessa altura, vamos dizer assim, do pentágono vai ser o centro, né? Vai ser o apótema. No hexágono eu já falei, a base, né, do hexágono, que é a aresta, o lado, né, sobreposto, né, numa outra base horizontal, né? Então a base de uma aresta, de um hexágono, do meio dela, da metade dessa aresta. Vou fazer risco um pontinho, né? Imaginando uma linha, uma reta, até a outra metade da aresta superior, né? Tem duas arestas, entendeu? Então, aí você traça tal, essa altura. Não sei se posso chamar de altura, alguém me corrige se eu estiver errado, né? O centro, a metade dessa altura, dessa altura calculada, a metade dela vai ser o centro. Esse centro, ou seja, o centro, né? Então, o meio da aresta, o meio da base, o meio do lado de qualquer que seja o polígono, até esse centro do polígono, seja um pentágono, hexágono, coisa e tal, a metade, né, da reta, a metade da reta, da aresta, da base, né, do polígono, que pode ser um pentágono, hexágono, heptágono, até o centro, né, a linha reta, até o centro, a medida central até o centro, né, do calculado desse polígono, ou pentágono, hexágono e tal, é o que se chama de apótema. Então, para calcular, voltando então, e esse para chegar, tudo isso que eu falei, só para chegar no que você pode entender, para você entender o que é o apótema, né, de um polígono, né, que é ou de um pentágono, hexágono, um heptágono, de um polígono, né, octágono e tal, polígono. Então, então, para calcular, então, vou voltar para calcular a área de um polígono. Perímetro do polígono, que é a soma de todos os lados, de todas as arestas, ou de todas as arestas, de todos, né, de todos as retas do polígono, de todas essas arestas, soma de todos os lados do polígono, vezes o apótema do polígono, do mesmo, né, dividido por 2. Então, perímetro do polígono vezes a apótema dividido por 2. Área, para calcular a área do polígono, perímetro do polígono vezes a apótema dividido por 2. Ou para calcular o volume de um pentágono, que é um polígono, de um hexágono, de um heptágono, de um octágono, de um tal, que é um polígono, o volume de um pentágono, ou perdão, a área de um pentágono. Perímetro do pentágono vezes a apótema dividido por 2. A área de um heptágono, de um hexágono, né? Perímetro de um hexágono vezes o apótema dividido por 2. Por quê? Vezes o perímetro tem que ser vezes o apótema dividido por 2. Perímetro é a base vezes a altura. Lembrou? Base vezes a altura. Resultaria em vários retângulos, em vários quadrados. Dividido por 2, corta um monte de triângulo. Para quem conseguir visualizar isso, beleza. Aí seria a própria área
polígono. O círculo, né, para calcular a área do círculo. Você imagina um pentágono, você imagina um polígono, porque um polígono, né, escrito ou circunscrito, escrito é, né, quando você imagina, vamos assim, dentro de um círculo. Circunscrito você imagina fora. Vou terminar esse vídeo, gente. Era para falar das fórmulas de calcular volume das figuras espaciais, né, tridimensionais, né, as figuras espaciais, mas eu acho que não vai dar. Só vou falar de como calcular a área das figuras planas, né? Eu não vou falar como calcular volume agora de figuras espaciais, não, tridimensionais. Não, eu só vou falar como calcular a área de figuras planas, porque eu já falei, já deu 1 hora de vídeo, cara. Então, vou terminar rapidinho só para falar do círculo. O círculo π vezes raio ao quadrado, né? É isso. É meio difícil de explicar, porque não, na verdade o π vezes raio π vezes raio ao quadrado. Essa é a fórmula. Eu nem lembro. É para calcular a área de um círculo, né? Π. O que é π? Você pega, por exemplo, pega uma roda de bicicleta, né? Vamos falar aquele velho exemplo, né? Um pneu, né? Roda não, um pneu de bicicleta. Você pega um barbante, né? Tal e não, como que é? Pega um barbante e pega a diagonal, né? E traça a diagonal passando pelo centro, né? Que é pelo raio, né? Na verdade não seria apótema, seria o raio do... Não seria... Passa pelo raio, né? Não seria apótema. O apótema seria no caso do polígono. No caso do círculo seria o raio. Mas não seria o raio, seria a diagonal. Ou seja, não seria uma corda. A corda seria numa circunferência você traçar, por exemplo, ai meu Deus, como que eu vou explicar? Num pneu de uma bicicleta. Você pega, imagina um pneu de uma bicicleta. Você pega um barbante e traça de uma ponta a outra uma corda, né? Como você pode ver numa figura aí. Eu vou mostrar a figura aí. Né? Esse seria a corda. Agora, de um ponto extremo a outro ponto extremo oposto, você pega um barbante e traça internamente de uma ponta a outra, né, de uma circunferência. Nesse caso, né, não vou nem imaginar, não vou nem falar a palavra círculo, seria circunferência. De uma ponta a outra, né, extremo, de uma ponta a outra, ponta oposta extrema, aí seria o diâmetro, não seria diagonal, seria diâmetro. Diagonal que seria algo mais não é curva, não é círculo, né? Diâmetro, aí seria o diâmetro de um círculo, né? É isso. Esse diâmetro de um círculo, que você pega esse barbante, você corta esse barbante, que é o diâmetro de um círculo, passando pelo raio, né, do círculo, pelo centro do círculo, né? Ou seja, de uma ponta a outra do círculo, da circunferência, vamos dizer assim, de uma ponta a outra ponta extrema oposta do círculo, que não seria a corda, porque a corda não seria extrema oposta, né? Então, o que é extremo oposto é diâmetro, o que não é de uma ponta a outra ponta extrema oposta, né, é corda. Agora, se for uma ponta de outra ponta extrema oposta, se for, aí seria diâmetro. Se não for, é corda. Esse diâmetro, quando você pega um barbante, que é o diâmetro, e calcula, aí você pega ao redor da circunferência, ou do círculo, se posso dizer nesse caso já. O círculo seria a própria área, a própria superfície, né? O próprio plano já em si. A circunferência não, seria mais uma ideia. Qual que é a diferença de circunferência e círculo? O círculo já seria mais a área já calculada. A superfície, o plano, a face já da circunferência interna.
interna da circunferência. A circunferência seria mais uma ideia superficial, aquela, não é só o que eu quero dizer, é só a linha, a curva, a linha superficial, né? Essa seria a diferença, né, pelo que eu assimilo, que eu entendi. Então você pega esse diâmetro desse barbante que você pegou e já na circunferência, né, ao redor da circunferência, você mede, você coloca, por exemplo, né, você fecha, né, você vai medindo essa medida que você pegou do diâmetro do círculo, né, nesse caso você imagina um barbante. Aí vai de um ponto a outro, vamos dizer assim, você vai medindo a circunferência com essa medida desse barbante, né, que é a própria diagonal da circunferência, ou do círculo. Né? Você vai medindo, resulta dando 3,14, uma dízima periódica. Né? 3,14, né? 3,14, vamos dizer assim, né? Em termos, né, simplificados. Né? Esse é o π. É o π, né? É isso que é π. Né? Vezes raio, que é o centro do círculo, da circunferência. Ao quadrado. Né? Π vezes raio ao quadrado. Né? Não tem nada de raiz, não, nem dividido. Não. Π vezes raio divide por 2, não. Π vezes raio. Não, é π vezes raio ao quadrado. É π vezes raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado resultaria. Aí, isso é a fórmula para você calcular a área de um círculo. Pronto. As fórmulas para calcular a área das figuras planas eu já falei. E até o porquê, tentei explicar. Se vocês conseguirem entender, valeu, muito obrigado. Se vocês não conseguirem, peço que comentem também. Eu posso estar explicando de um outro. Vou tentar fazer de tudo para fazer um outro vídeo, para quem não entendeu. Né? O porquê da fórmula, né, ser assim, de qualquer que seja a figura plana, ou várias, ou quase todas, né, ou todas as figuras planas, ou para quem não entendeu, não só o porquê da fórmula ser assim, ou não entendeu alguma coisa, peço que deixe nos comentários, que eu vou deixar como lá os comentários. Depois eu posso fazer um outro vídeo, eu posso fazer outro vídeo para explicar todas as dúvidas, né? Mas bem mais para frente. Eu vou falar de vários assuntos, tá? Então, eu falei do quadrado, do retângulo, triângulo, trapézio, losango, polígono e o círculo. Na próxima eu falo das figuras espaciais tridimensionais, né, em terceira dimensão, tal, que são o quadrado, o prisma, o paralelepípedo, a pirâmide, Cubo. o É cubo. tronco, o Não é quadrado, não é octaedro, cubo. Tá? Perdão, não é quadrado. É cubo. Prisma. o poliedro e a esfera. Como calcular o volume, não é a Tronco, área. faltou o tronco. A área é figuras planas. Como calcular a área de figuras planas. E depois eu vou falar como calcular o volume das figuras espaciais, tridimensionais, e por que também. Porque na próxima explicação, no próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, então vamos lá.